eu tenho medo. Não apenas um, mas um monte deles, na verdade. Talvez o maior deles seja o medo de julgamento, o medo da imperfeição. E talvez seja por isso que eu nunca disse meu nome em nenhum dos vídeos que eu publiquei até aqui. Talvez seja por isso que eu não os tenha divulgado tanto quanto deveria. Talvez seja ele, o medo, o principal obstáculo que me limitou em dar continuidade num projeto que o Senhor colocou no meu coração em 2021. E eu fiquei esperando ser perfeita, estar pronta. E o pior de tudo é que isso me consumiu, até culminar na incredulidade. Por mais que em alguns dias minha mente insista em me fazer acreditar que eu sou feita de medo, esse vídeo não é sobre mim. É sobre ele, o medo. Sobre os discípulos, sobre Jairo, Josué, até João. E principalmente sobre Jesus. O Evangelho de Marcos, ele narra um Jesus ativo. Um Jesus que está o tempo todo realizando milagres, se deslocando de uma cidade para outra, trabalhando. E aqui em Marcos 4 é um dos poucos, se não o único, relato em que Jesus está descansando. E ele descansa na proa de um barco enquanto os discípulos navegam. Só que acontece uma tempestade. Eles se desesperam e vão acordar o mestre. O 38 diz: Jesus dormia na parte de trás do barco, com a cabeça numa almofada. Os discípulos o acordaram clamando: Mestre, vamos morrer. O Senhor não se importa? Jesus despertou, repreendeu o vento e disse ao mar: Silêncio, aquiete-se. De repente, o vento parou e houve grande calmaria. Então Jesus lhes perguntou: Por que estão com medo? Ainda não têm fé? No capítulo seguinte, em Marcos 5, Jesus está de volta ativa. Ele está no meio da cidade e acabou de realizar o milagre da mulher do fluxo de sangue, parou para conversar com ela enquanto ia até a casa de Jairo curar a filha dele. Aqui no versículo 36, é o momento em que Jesus acabou de falar com ela e os servos de Jairo chegam e falam: Para de incomodar o mestre, sua filha morreu. Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: Não tenha medo, apenas creia. Aqui nesses dois capítulos se vê que em duas situações diferentes, Jesus usou a palavra fé como contraposição ao medo. Por quê? Se a gente for julgar pelos português correto ou pelos sinônimos e antônimos das palavras, coragem seria a palavra mais certa para se contrapor ao medo. E a Bíblia usa coragem para se opor ao medo, como mostra em Josué 1:9. Esta é a minha ordem: seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Mas a Bíblia ainda apresenta outra contraposição ao medo: o amor, como descreve 1 João 4:18. Esse amor não tem medo, pois o perfeito amor afasta todo medo. A resposta, o motivo pelo qual existe 3 opostos ao medo, é porque existem diferentes tipos de medo e diferentes atitudes que tomamos perante eles. O medo que 1 João narra é um medo de julgamento, um medo de talvez não se encaixar na graça de Deus, de não conseguir estar à altura, de não se sentir digno, assim como descreve no versículo seguinte, o 19. Se temos medo, é porque tememos o castigo, e isso mostra que ainda não experimentamos plenamente o amor. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. No versículo 17 diz: À medida que permanecemos em Deus, nosso amor se torna mais perfeito. Assim, temos confiança no dia do julgamento, pois vivemos como Jesus viveu neste mundo. Talvez o medo de não conseguir seguir os passos de Cristo, e de fato sozinho nós não conseguimos. Precisamos da ação do Espírito Santo, nos transformando de glória em glória, para a glória dele. Então, para todos esses questionamentos, há apenas o amor de Deus como resposta. Sua graça salvadora, sua misericórdia que se renova sobre nós todos os dias. Em Josué a situação é um pouco diferente, porque o medo dele é mais prático. Para além do medo, o peso da responsabilidade de levar adiante o legado de Moisés, o cara que conversava face a face com Deus. Imagina você ter que suceder alguém que recebeu as leis, que subiu ao monte, que abriu o mar.
Então, e ele apenas não tinha que suceder Moisés, mas tinha que liderar o povo até a Terra Prometida e ainda por cima conquistá-la. Então, com certeza, tinha todo esse peso da responsabilidade, do medo. Então, para isso, o Senhor lhe respondeu dizendo para que ele observasse a lei, que ele seguisse os mandamentos deixados por Moisés, a lei do Senhor, para que ele tivesse sucesso na caminhada dele. E, além disso, o assegurou dizendo que estaria com ele por onde quer que ele fosse. Assim como diz, seja forte e corajoso, o Senhor seu Deus é contigo, por onde fores. Já para os discípulos e para Jairo, o medo é diferente. Aqui, o medo narrado em Marcos é o medo daquilo que é humanamente impossível. Nenhum ser humano consegue deter a fúria de uma tempestade e nem ressuscitar alguém. Para esse temor de alma, diante da pequenez do ser humano, diante da vulnerabilidade, Jesus diz fé. E a fé, como diz Hebreus 11, mostra a realidade daquilo que esperamos. Ela nos dá convicção de coisas que não vemos. E lembra que eu disse no início que o meu medo culminou na incredulidade? Pois bem, eu dei ouvidos à voz do medo, de não ser boa o suficiente, de não ter todos os recursos, não ser a mais letrada, preparada, que quando eu me vi eu estava limitando a ação do Senhor na minha vida, cujo poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. O medo me fez fechar a porta para o Senhor, não deixar Ele trabalhar em determinadas áreas da minha vida e me aperfeiçoar para a glória dele. E isso chegou ao ponto de eu me encontrar praticamente fora da graça, pois eu sabia que o Senhor curava, ressuscitava mortos, mudava histórias, mas quando se tratava de mim, era como se eu fosse um caso perdido, como se Ele não pudesse fazer nada por mim, pois eu não era capaz o suficiente para ser usada, sendo que Ele é o Criador de todas as coisas, que usou até uma mula quando foi necessário. Então, toma muito cuidado com as ervas daninhas que crescem no seu coração, porque todas essas pequenas sementes de medo podem se desenvolver e roubar os nutrientes da sua fé, te deixando fraco e incapaz de ver a graça abundante de Deus. Então, para recapitular e encerrar esse vídeo, existem diferentes tipos de medo, mas o Senhor nos dá armas para lidarmos com isso. Para todo medo semelhante ao de Josué, o medo do novo, o medo das responsabilidades, das expectativas, ou talvez de não conseguir cumprir com o que o Senhor lhe pediu para fazer, lembre-se de que o mesmo Deus que estava com Josué e que disse, seja forte e corajoso, o Senhor, seu Deus, é contigo por onde quer que andes, é o mesmo Deus que está conosco, ainda mais dentro de nós, habitando através do Espírito Santo. Peça coragem ao Senhor. Observe a lei e os mandamentos, assim como ele pediu para que Josué fizesse, porque a Bíblia ela nos orienta com relação a tudo, a tomarmos decisões melhores, a crescermos em sabedoria, e a conseguirmos cumprir a corrida proposta pelo Senhor. E não se esqueça, quem começou a boa obra em você é fiel para terminá-la. Para todo o medo descrito em João, o medo de não se encaixar na graça, o medo de não conseguir amar ao próximo como a si mesmo, ou o medo de não conseguir amar a Deus, o medo de Deus não te amar, não se esqueça de que nada, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, profundidade, nada, no tempo presente ou no futuro, pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus, que nos amou quando ainda éramos pecadores. Aqui em João, e lembre-se de que o que está escrito em João 4,13. Deus nos deu seu Espírito como prova de que permanecemos nele e ele em nós. Então, não se esqueça disso, não se esqueça de que o amor de Deus é Como é quando não precisa de condição? Incondicional. Não mudará nunca. Nada que você fizer vai fazer ele te amar mais ou menos, e o amor dele se aperfeiçoa em nós, assim como a palavra diz, através do Espírito Santo. Então não deixe o inimigo plantar discórdia na sua cabeça, achando que você não é digno do amor de Deus. Por favor. E lembre-se de que no capítulo 5 diz: amar a Deus significa obedecer os seus mandamentos. E por último, e o mais importante de todos, a fé. Porque quem se aproxima de Deus precisa crer que Ele existe e que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Às vezes fomos levados a crer que a fé é só para coisas impossíveis. E de fato,
impossível é a especialidade do Senhor. Ele nos capacita para fazermos aquilo que é possível, mas o impossível é totalmente com Ele. Mas a fé não é só para aquilo que é impossível, a fé é o pilar do Evangelho. Somos salvos pela graça mediante a fé. Não vem por nós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, mas dom de Deus. Então, cremos que Ele existe e que Ele recompensa quem o busca. E a recompensa não é coisas dessa vida, carros, casas, dinheiro, não. São os dons do Espírito, são os frutos do Espírito, são a coragem, a graça, a capacidade de amar e de viver como Cristo amou. Essas são as recompensas que o Senhor dá àqueles que o buscam, àqueles que querem se tornar verdadeiramente como Cristo. Então, creia, sem hesitação. E busque por isso, busque por esse tipo de capacitação, essa recompensa do Senhor, porque é sobre isso, não é sobre as coisas que podemos ganhar nessa vida, de nada adianta, não serve para nada. O que verdadeiramente importa é ser semelhante a Cristo. Lembre-se sempre disso, creia sem porém, sem hesitação, olhando fixamente para o autor e consumador da nossa fé. Então é isso, eu espero que esse vídeo tenha te abençoado tanto quanto me abençoou e me edificou, que você possa compartilhar com alguém e abençoar a vida de outra pessoa. Se inscreva no canal, deixe seu like, comenta aí o que você achou ou não achou, não sei. E fique com Deus e até a próxima. Tchau!